Adoramos a Deus pela... É a graça de Jesus que nos faz caminhar como igreja, amém, queridos? Fala para a pessoa do seu lado e diga: é graça, irmão, é graça, irmão, é graça. Hoje vamos falar sobre mais um dos profetas menores, Velho Testamento, profeta Zacarias. 8 visões que são auxílios para que o povo de Israel entendesse o que está acontecendo com eles. Por que aconteceu tudo o que aconteceu? Por que está acontecendo tudo o que está acontecendo? Qual é a verdade? Qual é a realidade sobre os fatos, sobre as circunstâncias, sobre as contingências políticas, econômicas, religiosas que eles estavam vivendo naquele momento? E a partir de uma compreensão correta do presente, eles teriam uma compreensão correta de para onde a história está caminhando. Isso nos ajuda também a ler corretamente as circunstâncias da nossa vida. Conquanto sejam 8 visões dadas para eles, dentro de um contexto, dentro de uma época específica, você vai perceber que há princípios que se aplicam lá e se aplicam aqui também, ainda hoje. Nós vamos aqui seguindo na leitura. Algumas coisas antes de ler o livro, mas Zacarias tem uma mensagem. O livro de Zacarias tem uma mensagem preciosa, e a mensagem pode se resumir nessa frase aqui, que você pode ler junto comigo: Deus se lembra, não esqueceu. Deus abençoa, mas tem a hora certa. Jesus nos diz em Mateus 23:35 que Zacarias foi martirizado entre o santuário e o altar, que houve algum tipo de conspiração contra Zacarias, e ele acabou morto por traição. E Jesus, falando aos judeus, disse que eles haveriam de pagar, porque haviam matado os profetas, dentre eles o profeta Zacarias. Ele escreve então, no final do exílio, no começo do retorno dos judeus a Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Então ele é contemporâneo do profeta Ageu e é contemporâneo de Esdras. Participa da reconstrução do templo de Jerusalém. Então ele gasta 14 capítulos falando sobre a razão do cativeiro e a esperança do Messias, que seria a redenção deles. Você vai ver profecias sobre o Messias de Zacarias. Uma das clássicas é essa daqui, Zacarias 9, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Isso é uma profecia sobre o Messias, que Zacarias apresenta como a solução final. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão sendo libertados do cativeiro agora, mas há um cativeiro maior e pior do que o cativeiro de Babilônia, e desse cativeiro de Babilônia o Messias será a libertação de vocês. Ele profetiza essa vinda do Messias como solução para aquilo que o povo estava vivendo. E aí ele vai introduzir então as suas visões. O profeta tem uma visão, e na visão Deus está dizendo: esta é a situação. A terra está acomodada na maldade, a terra está tranquila com seus pecados, com seus crimes, com suas explorações, com seus enganos, com seus erros. 70 anos se passaram diante de todas aquelas maldades, mas ele diz no versículo 14: Deus está irado com as nações. E é interessante, ele diz que com o passar do tempo, a ira de Deus contra as nações não diminuiu, a ira de Deus aumentou contra as nações. E aí então Deus faz ao profeta
uma promessa dizendo: eu vou ter misericórdia de Israel. E ele faz uma promessa de que eles haveriam de ser restaurados. Se você vivesse nesse período, a situação que Israel vivia, quando você olha para o tamanho do exército babilônico, ou agora medo-persa, quando você olha para o tamanho do império medo-persa, que dominava o mundo nesse momento, e de quem Israel havia sido tomado como prisioneiro, herdados do império babilônico que os havia derrubado, você diz: jamais sairemos do cativeiro. A situação é irremediável, a situação é trágica, a situação é a pior que você puder pensar. Neemias diz que se assenta, lamenta, chora e jejua diante de Deus, esperando que algo pudesse acontecer para mudar a história de Jerusalém. O que Deus faz é dar uma visão ao profeta Zacarias, dizendo: por pior que esteja a situação de Jerusalém, eu vou restaurar essa cidade. Deus está dizendo: é impossível aos homens, mas é possível para Deus, eu vou restaurar. Esse versículo que lemos juntos é lindo. Ele diz: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor consolará Sião, escolherá Jerusalém. Deus está dizendo para Zacarias: eu governo a história, e assim como Jerusalém caiu, foi derrubada, eu vou restaurar Jerusalém. Ele dá uma visão de esperança a eles. A melhor coisa que nós temos na vida, gente, é a misericórdia de Deus sobre nós. Por pior que seja o quadro de desolação, se você olhar para a misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus há esperança. A segunda visão está ainda aí no capítulo 1. É mais curta. Ele diz: levantei os olhos e vi, eis 4 chifres. Aonde você lê chifres, você pode substituir de uma forma simples para entender chifres. Coloca a palavra poderes no lugar dos chifres. Aí o Senhor me mostrou 4 ferreiros. A visão agora é esta: 4 nações, 4 gerações que derrubaram, que investiram contra Israel, e eles foram dispersos. Ou seja, 4 chifres assírios, babilônicos, medos, persas, se levantaram contra eles, colocaram fogo nas suas cidades, mataram suas crianças e homens, roubaram seus bens, aprisionaram o que sobrou daquele povo, e eles são um grande, um gigantesco, um poderoso exército, e o povo de Israel agora pobre, debilitado, prisioneiros no cativeiro. 4 chifres vieram sobre eles. Jamais eles poderiam enfrentar e vencer estes exércitos. Mas aí você vê como é que Deus se apresenta para eles 50 vezes no livro: eu sou o Senhor dos exércitos. Deus diz: olha, 4 poderes, não são? Aí Deus dá uma visão de um ferreiro. E o que ele vai fazer com aquele ferro que ele está trabalhando? A provisão de Deus. Os ferreiros vão derrotar os 4 chifres. Deus diz: eu vou derrubar, eu vou destruir os 4 chifres e vou restaurar a minha nação. Maior é o número dos que estão conosco do que dos que estão contra nós. Aí é a diferença de você olhar a vida na perspectiva de Deus e de você olhar a vida na perspectiva meramente humana. De você formular teus pensamentos, teus conceitos, tuas ideias, de você formular suas ideologias, de você se posicionar na vida pela notícia do jornal, pelos óculos dos jornais televisivos, dos jornais escritos, da imprensa, das revistas, de você modular sua leitura dos fatos pelas conversas do corredor, ou de você modular tua mente, teus pensamentos e tuas ideias pela revelação de Deus para você. A revelação de Deus diz: 4 chifres. Eu mando 4 ferreiros e acaba com eles. Então, essa visão está nos lembrando uma chamada para confiar na redenção que está no Senhor. Aí nós caminhamos para a terceira visão. A visão que ele tem é de um homem com um cordel, um homem
com uma trena na mão para medir a cidade de Jerusalém. Agora ele vai olhar aqui a cena, medir a cidade. Quando foi construída, foi regrada por Deus. Agora Deus vai conferir as medidas. Ele é o juiz e agora ele vai corrigir. E na correção, Deus vai restaurar a cidade de Jerusalém. Deus está medindo, conferindo as medidas. O que está fora da medida, Deus trará para dentro das medidas certas. O que está errado, Deus exerceu o seu juízo e vai corrigir na vida da nação. Deus vai restaurar a medição. Ele está dizendo: você está olhando o que está acontecendo, vocês estão sendo permitidos de voltar para Jerusalém. Sabe o que está acontecendo, Zacarias? Eu estou restaurando a sorte de vocês. Tem notícias ruins, tem fatos negativos, os muros estão caídos, o templo está derrubado, a cidade está queimada, o povo vive em grande miséria, mas eu vou restaurar a sorte de vocês. Eu estarei no meio de vocês. Isso aqui nos ensina a olhar a vida, não ensina? Quando você vê os muros queimados, quando você vê a situação crítica, lembre-se, Deus envia seus anjos com o cordel de medir na mão. Deus inicia sua obra de restauração em meio à destruição, em meio ao caos. O caos veio por causa de erro, por causa de pecados, por causa de culpas, por causa de transgressões. Mas Deus envia sua restauração. Vamos lá, quarta visão. Continua a cena, capítulo 3. Agora você tem mais uma visão. A visão agora é do líder religioso maior. Josué, sumo sacerdote, o líder principal da religião judaica. Qual é o problema do líder religioso? O líder está sujo. O pastor está em pecado, o sacerdote está em pecado, a iniquidade, a imoralidade, a idolatria, a ganância, a soberba, a frieza, a imundícia, a mentira, a engano, a roubo no sacerdote. E aqui muito interessante, a quem Satanás ataca? O sacerdote. Satanás vai fazer oposição ao sacerdote. Aqui, irmãos, nós temos uma chave que precisamos entender, que por vezes nós lemos o problema de Israel no Velho Testamento só como sendo um problema ideológico, só como sendo um problema sociológico. Israel tinha povos vizinhos pagãos, e os povos vizinhos pagãos influenciavam Israel e induzia Israel ao paganismo, e aquele povo que devia guardar a aliança, aquele povo que devia guardar os preceitos de Deus, se desviava por influência dos povos vizinhos. Era pressão de Babilônia, era pressão dos filisteus, era a pressão dos assírios, por isso eles se corrompiam. Irmãos, nós precisamos entender aqui, por trás dos assírios estava Satanás, por trás das religiões babilônicas estava Satanás, por trás da feitiçaria babilônica, da idolatria dos babilônicos, por trás da prostituição, da imoralidade, por trás da violência dominante daquele mundo, estava a ação de Satanás. A batalha espiritual do povo de Deus para ser povo de Deus, e de Satanás se levantando para atrapalhar o povo de Deus e ser povo de Deus, é contínua desde o Velho Testamento. Isso aqui é parecido com o que Paulo fala em Efésios 6. Efésios 6, Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: vesti toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas de Satanás. E aí eu gosto mais, nesse caso, da versão corrigida. A versão corrigida diz assim: para ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. E Paulo vai nos dizer que nós temos que estar preparados para o dia mau. E ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. E ele disse: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Sabe por que Israel caiu na idolatria que os lançou no cativeiro? Porque Satanás sujou o sacerdócio, porque Satanás sujou a religião dos judeus. Nós precisamos ficar atentos com isso, irmãos, porque o tempo inteiro Satanás tenta sujar o evangelho, o tempo inteiro Satanás tenta sujar a reputação dos crentes. Mas infelizmente, Satanás por vezes consegue sujar as roupas dos sacerdotes. Há muitos sacerdotes, líderes, membros com as vestes sujas e Satanás tirando proveito dessa sujeira, mas ainda assim Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e o texto diz assim: Satanás estava lá e ele sujou, e ele acusava, e ele fazia oposição ao sacerdote, mas o versículo termina dizendo assim: mas o anjo do Senhor estava lá. Satanás tem envergonhado por vezes a igreja, acusando com razão de imoralidades, de erros e de pecados, mas o anjo do Senhor está entre nós. O anjo do Senhor disse assim: pega esse sacerdote aqui, põe roupa limpa nele. Essa é a nossa esperança. Jesus nos dá roupas limpas. Na sua misericórdia, Deus lava nossos pecados, Deus tira as nossas imperfeições, Deus corrige as nossas falhas e vai nos transformar na imagem e semelhança dele. Paulo disse: aquele que começou boa obra em vocês, vai completar. Preste atenção, ele vai limpar você. Pode ser do jeito fácil, pode ser do jeito difícil, você escolhe. Pode ser só com a buchinha de banho, mas se você dificultar, vai ser com palha de aço, vai ser na lima, vai ser no esmeril. Eu tinha um sítio, a gente tinha um fogão a lenha, cozinhava sempre naquela panela. Um dia eu resolvi limpar a panela, aquelas crostas de cozinhar na lenha. Esfreguei, não saiu nada. Fui lá, peguei minha lixadeira, coloquei a panela, prendi e... O problema é que ela ficou mais fininha, mas limpou. E aí eu estava fazendo aquilo e lembrando, às vezes é assim, não é Deus? Tem umas crostas de pecado que grudam em nós, mas o Senhor, louvado seja teu nome, não vai desistir de seus sacerdotes. Ele vai limpar. Aí é interessante que até o Zacarias entra na conversa e fala: aí eu falei também, põe um turbante novo nele aí. Aí meteram um turbante na cabeça dele. Ele já participa da limpeza, e Deus restaura o sacerdote de Jerusalém. Deus restaura o sacerdote, e ele termina dizendo: olha, esse sacerdote aponta para o sacerdote perfeito, que é o verdadeiro Josué, que é Jesus, o renovo, e eu vou levantar o renovo, e vocês vão convidar as nações para se esconderem debaixo da vide e da figueira. Refúgio seguro para as nações no Messias. Então, o que nós temos aqui é isso: o sacerdote sujo, o ataque satânico, a realidade da guerra espiritual. Não é só ideológico, não é político, não é sociológico. Irmãos, o problema não é ideologia, o problema do mundo não é sociológico, não é meramente humano, de política, de economia. O problema do mundo é pecado, é queda, e o remédio para a queda é a redenção em Cristo Jesus. Deus restaura o sacerdote, Deus vai nos restaurar como seu povo. Quinta visão: um candelabro, vasos cheios de azeite, tem uma provisão contínua de azeitonas que vão produzir azeite e que jamais vai faltar. Deus está dizendo para eles: jamais faltará o testemunho da glória de Deus na face da terra. Jamais Satanás vai calar a voz da fé, do evangelho, da palavra de Deus na face da terra. Jamais as trevas prevalecerão contra a luz, Zacarias. Jamais, ó Israel, as trevas vão dominar absolutamente. Haverá sempre luz. E Deus diz: o testemunho da graça vai prevalecer, vai continuar. Por isso que você tem as vasilhas, as oliveiras, o testemunho de Deus na terra.
E quando ele fala de 2 ungidos, não são 2 Messias, significa o testemunho fiel. Sob depoimento de 2 testemunhas, lembra da lei? Será tomado como verdade, ou seja, 2 testemunhas significa o testemunho verdadeiro, que significa, irmãos, que cedo ou tarde, aliás, tarde não, a seu tempo, nem cedo nem tarde, né? A seu tempo, a verdade prevalecerá sobre o engano. E não é por força, não é no grito, não é na guerra, não é na violência, não é na pressão, não é batendo, não é ameaçando, não é impondo nada sobre as pessoas, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. 6ª visão, agora uma visão curtinha, e ele só diz aqui para nós, isso daqui é uma sentença de juízo contra o roubo, contra a mentira, e uma afirmação de que a verdade de Deus prevalecerá contra a mentira. Ele está dizendo, o rolo do livro, a revelação, a escritura de Deus vai prevalecer, ela vai se levantar, e ele diz, aonde há roubo, aonde há engano, aonde as coisas foram tiradas, aonde a mentira foi contada, aonde a mentira foi pregada, a verdade chegará, e ela entrará na casa onde há mentira, e ele diz aqui, que essa mentira será desfacelada, que pernoitará, vai consumir a madeira e as pedras da casa da mentira. Ou seja, os templos falsos, as religiões falsas, as heresias, os enganos, cedo ou tarde, vão trombar com a verdade de Deus, e a verdade de Deus vai derrubar a mentira. 7ª visão, a visão aqui é de uma mulher dentro de um vasilhame, e é uma tampa de chumbo para essa mulher não sair. Esta mulher então é trancada, o efa, a vasilha é levantada, aqui ele vai falar que é a maldade da terra. Ele está apontando aqui para 2 coisas, Eva como a raiz da queda humana. Por que é uma mulher dentro do vaso? Porque você lembra que foi pela mulher que entrou o primeiro pecado. Aí Adão, a iniquidade está aqui tipificada, ele está dizendo, é a iniquidade que entrou. E aqui também há uma referência, possivelmente a Zera, a Xerá, que é uma divindade. Possivelmente eles instituíram o culto a Azerá em Jerusalém. Agora Deus está dando para eles uma visão daquela deusa sendo levada de volta para o lugar dela, que era lá na terra de Sinear, na Babilônia. Deus está dizendo, o lugar dela não é em Jerusalém, o lugar dela não é aqui, ela será tomada e será levada para outro lugar. A maldade foi posta em relevo, elevada às alturas, e a maldade foi controlada. Deus controlando o poder da queda, o poder da maldade no ser humano. Essa é a visão. E aí, última visão, ele vem agora os carros de guerra. Vamos lá, capítulo 6 para finalizarmos. A descrição da vinda do Messias. Estes seres, esses carros de guerra, sinalizam então o julgamento de Deus sobre as nações da terra. Ou seja, o cumprimento dos desígnios de Deus para a humanidade. Lá em Apocalipse, você vai ter que quando os primeiros selos são quebrados, saem os 4 cavalos, um sai para vencendo e para vencer, saem os cavalos vermelhos apontando para a guerra, sai o cavalo negro apontando para a morte, o cavalo amarelo apontando para a morte, e o cavalo preto apontando para a destruição, juízo final sobre a humanidade. Ou seja, ele está dizendo, Zacarias, os meus desígnios sobre a humanidade vão se cumprir, mas os meus desígnios sobre vocês como meu povo é de redenção e salvação e não de juízo. Então, finalizando, queridos, volta lá, cortou por quê? Finalizando, a mensagem que Deus está trazendo para o povo dele é essa daqui. Deus se lembra, Deus abençoa na hora certa. 70 anos depois, Deus deu 8 visões ao profeta, para dizer para eles, chegou a hora, eu vou abençoar vocês. Esse é o momento, eu vou ter misericórdia de vocês. Leia comigo esse último versículo, Zacarias 6,13, vamos juntos?
Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar, e ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. Ou seja, o Messias, rei e sacerdote, harmoniosamente será rei, juízo e justiça sobre aqueles que não creem, e será sacerdote, mediação, misericórdia e salvação sobre todo aquele que nele crê. O Messias perfeitamente salvador de seu povo. Deus está dizendo para eles: leia uma vida assim. Você quer ser um bom sociólogo? Leia a vida assim. Você quer ser um bom psicólogo? Leia a vida assim. Você quer ser um bom crente? Olhe para a vida à luz do que Deus está fazendo. Leia a vida à luz do que o Senhor dos anjos está fazendo, e não acerca do que os homens estão fazendo. Entende? As notícias do Chile te incomodam, as notícias da Bolívia te incomodam, as notícias da Venezuela te incomodam, as notícias do Oriente te incomodam, as notícias do jornal te perturbam. Tira seus olhos do jornal, coloca teus olhos na Bíblia. Na Bíblia você tem uma revelação de que o Messias se assentará em seu trono para governar, será revestido de majestade, ele vai salvar seu povo e vai condenar os ímpios. Essa é a mensagem de Zacarias ao povo de Israel. Essa é a mensagem que continua ecoando para nós hoje. É tempo de restauração. Deus está restaurando seu povo. É tempo de redenção. Deus disse, Ele lembra, Ele não esqueceu de você. Talvez você pense assim: eu sou o último da fila, Deus esqueceu de mim. Fecha seus olhos e pensa nisso. Talvez você ache: Deus esqueceu de mim. Zacarias, Ele se lembra de você. Me falta a bênção. Lembra, Deus abençoa. Berequiá, Deus abençoa. Ido na hora certa. Quando se completarem os 70 anos, ele foi e fez. Quando der o tempo, Deus estenderá a mão e vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o nosso entorno com a graça e com o poder do Espírito Santo dele. Quando der a hora certa, o juízo de Deus cairá sobre a mentira e o engano. A bênção de Deus cairá sobre aquele que crê no nome dele, aquele que permanece esperando no Messias, Jesus Cristo Salvador. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Amor do Pai